Vamos agora receber o nosso novo colunista, o Dr. Jean Abreu Machado, com a coluna de saúde. Boa tarde, Dr. Jean. A gente vai falar hoje sobre HPV, é isso? Isso aí, Alessandro. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores do Extra Meio-Dia. Aliás, gostaria de lhe dar os parabéns pela iniciativa, né? Um informativo que, com certeza, vai ter um espaço muito bom na nossa cidade, ainda mais nesse horário. Muito bem, Jean. Então pode falar aí sobre o tópico principal dessa tarde. Então, agradecendo já esse espaço, né, coluna sobre saúde, que eu julgo muito importante, a gente informar a população. Afinal, a doença ela é mais bem tratada, digamos assim, quando a gente previne, né? E a prevenção vem da informação. Hoje, todo mundo ia esperar que a gente fosse falar sobre pandemia e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que as doenças, as outras doenças, elas continuam e também são preocupantes. Quando a gente fala de HPV, que é o papiloma vírus humano, né, da sigla em inglês, todo mundo já associa a câncer de colo de útero, né, que é o mais batido em relação à informação. Mas o HPV, ele na realidade são vários vírus, são centenas de vírus, já tem 200 vírus identificados. Ele muitas das vezes passam desapercebido, né? Estima-se que homens e mulheres, mais ou menos 50% da população mundial, já foi infectada com HPV. E nem sempre ele vai causar ou vai aparecer. Às vezes o próprio sistema imunológico consegue lidar com ele. Em alguns casos, não. A gente pode ter, né, que alguns genótipos podem causar câncer, que aí a gente vê, né? Eu lembro do câncer de colo de útero, mas câncer de pênis, né, pode causar também lesões como verrugas, né, em órgãos genitais. Muitos não sabem, né, que também pode existir uma transmissão vertical entre a mãe e o filho, né, pode ocorrer uma papilomatose também na criança. E hoje a gente vai comentar um pouquinho como se prevenir, vacina, como que eu faço o diagnóstico do papilomavírus. Então é importante, né, a população saber. Eu fiquei sabendo lá da vacinação entre crianças e adolescentes. Por que ela é muito importante? Em se tratar de uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, justamente, né, quando a pessoa entra em idade sexual, que é o momento que ela vai poder se contaminar. Por isso que a vacina é indicada lá para as crianças e adolescentes, mas também ela é indicada para pessoas em outras faixas etárias, imunossuprimidos ou pessoas mais velhas. Qual a importância da gente estar falando nesse assunto hoje? Que embora a gente tenha a vacina dada pelo SUS, a aderência da população está muito baixa, muito baixa. E como falei, é uma doença que a gente pode prevenir, né? Então, eu falo, Alessandro, dessa importância da conscientização. A gente está vendo, o pessoal está brigando pela vacina do coronavírus, né? Alguma coisa errada, tentando escolher vacina, a Alessandro falou, imagem bonita ali, ver aquele estacionamento, o pessoal indo vacinar, né? Mas a gente esquece das outras. Tem gente falando, não, eu não vou fazer a vacina da gripe agora porque eu já estou com a do coronavírus, eu acho que funciona para as duas coisas. Não, não funciona, tem que fazer. Então essa a retórica de hoje, essa importância de a gente estar falando um pouquinho para a população em relação a isso aí. Vamos ver se a gente tem perguntas da nossa audiência no telão. Vamos lá? O Jonas, do bairro Portinho, Laguna, pergunta. Ele tem 16 anos e aí pergunta se ele deveria estar preocupado com o HPV. Sim, Jonas. Toda a população deve estar preocupada com a HPV na sua faixa etária, né? Como eu falei ali, né? Idade sexual ativa. Aí vão falar assim, mas prevenção, né? A camisinha, no caso, ela previne o HPV? De certa forma ela previne, mas como ele também pode estar nas verrugas ali, na zona escrotal, né? No períneo, ainda pode acontecer essa transmissão. Por isso a importância da vacinação, né? Do cuidado. Muitas pessoas não sabem que HPV pode causar câncer de boca, de orofaringe, que seria a garganta, né? Então, a vacinação ela vai fazer com que o seu sistema imunológico esteja preparado, principalmente para aqueles genotipos que podem causar câncer. Então,
tem que ter a preocupação. E, Jonas, mais importante de tudo, existem outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Dentre elas a AIDS, e que a prevenção é o uso do preservativo. Isso é muito importante, tem que estar preocupado sim. A vacinação acontece anualmente do HPV, doutor Jean? A vacinação ela acontece por faixa etária, né? Então ela a princípio dada na rede de saúde, ali, crianças, adolescentes entre 9 e 14 anos, mas aquilo que eu expliquei, pode ser estendida, e agora parece que foi estendida, né? Tendo em vista não só imunossupressores, os imunossuprimidos, desculpe, mas pacientes que podem desenvolver a doença, e muito importante, né, lembrar das mulheres ali da prevenção, né, que é o Papa Nicolau, que para pegar o câncer de colo de útero lá no início. Vamos a mais uma pergunta então na tela. A Carla do Santo Antônio de Pádua, HPV dá câncer? Isso, então, nem todo mundo que vai contrair o vírus vai ter câncer. A gente tem alguns vírus, né, alguns genotipos do vírus ali, que eles podem, que tem uma tendência maior a desenvolver o câncer. Aí eu chamo a atenção das mulheres, né, lá do Papa Nicolau que a gente falou agora há pouco. Por quê? Quando a gente pega no início uma lesão pré-cancerosa, né, ou um câncer lá muito no início, é muito fácil de tratar. Agora, se deixar passar, aí a coisa pode complicar muito. E é uma coisa que tem no posto, é gratuito, está lá para ser feito. A consulta, e eu falo, né, e acho que é importante frisar, a consulta com o seu ginecologista. Os homens, lesões, né, em órgãos genitais, verrugas, elas podem doer ou não, elas podem coçar ou não, devem procurar atendimento médico. Vamos a mais uma pergunta, acho que é a última de hoje. A Marília do Monte Castelo, aqui em Tubarão, eu fiz teste de HPV e não tenho vírus. Significa que eu não tenho risco de ter doenças relacionadas ao HPV? Então, depende muito do teste, né? Vamos colocar ali que tenha sido o Papa Nicolau, o citológico veio negativo, né? Não significa que não tenha o vírus. Existe um outro teste que é feito em conjunto e que vai atrás, né, do vírus em si. E que daí teria que ficar, não que a pessoa tenha o câncer, mas teria que ficar sob vigilância mais frequente do que o Papa Nicolau, no seu período normal. Mas o diagnóstico do câncer, né, no caso da mulher, colo de útero, o câncer de pênis no ânus, no homem, no caso, ele é feito pela consulta e pelo citopatológico. Doutor Jean, mais alguma consideração sobre o assunto? Eu acho que o que a gente deve considerar justamente é isso, frisar bastante, né? Eu dei uma conversada agora há alguns dias com o presidente da Fundação de Saúde do nosso município e fiz essa pergunta, né? Houveram campanhas ali antes da pandemia, né? Essas campanhas elas vão continuar, e eu perguntei sobre a aderência, né? Lá no posto, as pessoas estão indo à procura da vacinação do HPV ou não, né? Então a aderência ela ainda está muito fraca. Apesar das campanhas, as pessoas não estão procurando a vacina. O que eu falo, o mais importante é procurar a informação, né? Se você está na faixa etária de vacinação, ou se você desconfia que você tem uma lesão, né, em pênis, verruga, períneo, ânus, se você desconfia que possa estar com câncer de colo de útero, você tem que procurar atendimento médico, né, e procurar informação. Falar, olha, a minha situação é essa, né, eu tenho essa idade, eu tenho essas doenças, eu tenho que me vacinar do HPV ou eu não tenho que me vacinar? Então a informação está lá,